Muito bom dia. Alegria revê-los conosco nessa caminhada, buscando conhecimento, buscando o acalento dos nossos corações. Sempre o tema de domingo é sobre família, né? Os conflitos que nós temos com nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes. E hoje o tema é esse. Vamos dar continuidade a ele. Mas antes, sem pedir a permissão de Jesus, sem contar com Ele aqui na nossa caminhada, sem contar com a espiritualidade que está do nosso lado, que muitos de nós não conseguem vê-los, mas que estão sempre abraçados conosco, sempre caminhando conosco, desviando às vezes, nos desviando de caminhos que seria um tropeço, seria uma queda, né? Então, esse é a maior fonte de inspiração para a vida na Terra. Não estamos sozinhos, né? Então, aqui na casa tem espiritualidade, tem o irmão Miramês com toda a sua equipe, trabalha conosco, está junto a nós, nos intuindo. Então vamos rogar a eles e a Jesus que esteja conosco, acalmando nosso coração e nossa mente, para que todo o ensinamento possível possa ser angariado por nosso cérebro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja. Então, gente, hoje eu vou tomar a palavra, sem estar muito preparado, né? A gente nunca tá bem preparado para passar a experiência, mas tem a vantagem da tinta do cabelo branco, né? Que ajuda a gente a poder ter mais conhecimento na caminhada, já ter passado como criança, como jovem, adolescente, né? Ter se revoltado, tudo isso a gente já passou, e hoje é mais fácil, depois que a gente já passou essa caminhada, falar um pouco sobre infância e adolescência. E a missão que os pais ou cuidadores têm sobre essa fase. A maior felicidade de qualquer um que chega na fase adulta, na melhor idade, é ter o carinho dos filhos, a visita dos filhos, hoje o telefonema dos filhos. É receber esse afeto que você passou no início. Então, essa felicidade de tê-los devolvendo esse carinho, não é por orgulho, vaidade, nem nada, não. É porque, quando a gente vai chegando nessa idade, eu falo por mim, né? Só falo por mim, a carência nossa vai aumentando. Então, ter os filhos dentro de casa, numa visita, que seja numa visita, né? Porque filho bate asa, filho voa, são anjos que a gente traz no mundo, mas que um dia as asinhas crescem e eles voam. E é preciso, é necessário que eles passem por decisões, que tomem decisões, que passem por decisões difíceis, para que as pedrinhas, os tijolinhos da base espiritual e emocional deles vão tendo mais firmeza. Nenhuma pessoa criada numa redoma
com todo cuidado, cercado de todas as benesses, vai conseguir chegar numa fase adulta com os sentimentos controlados. Infelizmente, eu não posso falar infelizmente, a palavra foi errada. Felizmente, o planeta Terra nos concede hoje uma oportunidade ímpar de laboratório para que todos os conhecimentos dos estudos que a espiritualidade nos passa sejam testados aqui. Eu poderia, por exemplo, eu estudei eletrônica, 1976, tempinho, né? Se me der qualquer coisa de eletrônica para consertar, eu não conserto mais nada. Eu não pratiquei. Eu não usei isso na minha vida. No entanto, muita coisa que eu não estudei e que hoje eu tenho conhecimento. Então, os nossos caminhos, eles vão se dirigindo à medida que a gente vive, à medida que a gente segue a caminhada. E essa caminhada, ela não é uma caminhada só de flores. Ela não é uma caminhada só de belezas e de bênçãos. Quando você vai para um laboratório para fazer uma experiência, você costuma fazer misturas erradas, sair fumaça, sair fogo. Todo mundo que conhece as universidades, que conhece as escolas hoje estão trabalhando muito em cima disso. Levar o aluno para experimentar o que ele está estudando dentro da sala. E com isso, e a vida aqui na Terra também, é isso aqui. É o experimento daquilo que a gente estudou. Nós não viemos para cá assim, vai, põe no trem e joga lá. Não foi assim. Se hoje, por exemplo, a gente tem 50 anos, 150 anos atrás já estava sendo planejada a nossa vida. E por espíritos muito mais superiores que nós. Por espíritos que conheceram a nossa trajetória desde lá de baixo, desde longe, muito, muito, muito longe. E esses espíritos foram guiando cada parágrafo do planejamento de nós aqui nessa estadia. Então a gente está no lugar certo, na família certa, com os pais certos, com os vizinhos certos. Vamos para a escola que a gente precisa ir. Temos o patrão que a gente precisa ter. Nada está errado. Nada está errado. É uma trajetória minuciosamente planejada. E ela começa no instante daquele que o espírito procura uns pais. Muita gente diz, tem muito filho que fala, né? Eu não pedi para nascer. Aí a resposta para eles é o seguinte: não pediu não, você implorou. Certo? Não pediu não, você implorou. E muitos lutam com muita dificuldade. Lembrei-me agora de um fato. Lembram aquele garoto que a mãe teve o carro assaltado e ela não conseguiu tirar o menino, ele foi arrastado por... Todo mundo se comoveu, o Brasil inteiro comoveu com aquilo. Tempos depois, os pais alugam a casa deles para um centro espírita e eles saem da cidade, que a dor estava muito forte. Numa dessas reuniões, esse espírito tem a oportunidade e vem fazer uma carta psicografada para consolo dos pais que estavam muito desconsolados.
Nessa carta, essa carta inclusive, ela deve estar até na internet, porque foi muito falado, muito comentado. Nessa carta, ele diz o seguinte, que ele precisava passar por aquilo, e que ele já tinha programado no plano espiritual passar por aquilo. Aí ele começa a pormenorizar a história. E ele conta que, quando Jesus tinha mais ou menos 20 anos, ele era um poderoso senhor dos exércitos. E ele tinha o capricho, a felicidade, a tranquilidade de amarrar pessoas, mulheres, crianças, velhos, na bica dele e sair com o cavalo no meio do deserto, até que os corpos se desfizessem. Ele conta isso. E que ele foi perseguido tanto no plano espiritual que ele não conseguia se desvencilhar de ninguém, de todos aqueles que ele maltratou, que ele fez isso, que ele abusou. E, com a ajuda da espiritualidade, eles falaram: você precisa reencarnar. E não encontrava paz. Ninguém queria ter aquele filho. Ele já trazia aquela coisa, carga negativa muito forte. E ele encontrou esses dois, esse casal, que tinha sido vítima dele. Os dois tinham sido vítimas dele, só que tinham perdoado e aceitaram ele. Tinham perdoado e aceitaram. E aí ele diz que o planejamento é que ele não completasse 7 anos. E foi justamente uma semana antes dele completar 7 anos. O que isso traz na nossa mente em relação a filhos? Eles já vêm com um propósito. Cabe a nós melhorar essa trajetória deles com mais fervor, dedicando nosso amor a eles, para que eles simplesmente, hora que acordar do torpor da carne, eles consigam simplesmente lembrar daquilo que a gente passou, das lições que a gente deixou, do exemplo que nós somos. Porque ensinar, falar é muito bom, mas o exemplo arrasta. Então não adianta falar com o filho: você não pode ficar no celular se você está o dia inteiro no celular. Não tem jeito. Não tem jeito. Não é assim que funciona, não é assim que vai funcionar. E o maior problema conosco é quando a gente se decepciona lá na frente. E aí a gente faz aquela pergunta assim: o que foi? Onde foi que eu errei? Às vezes por um descuido de não ser mais firme, às vezes por um impulso de deixar que aconteça para ver o que vai ser. Então, muitas das vezes, esse nosso desdém com aqueles que estão sob nossa responsabilidade faz com que o nosso coração sofra mais tarde. E quando a ingratidão, a ira deles vier contra nós, aí a gente sofre. E aí vai ficar naquele pensamento. Como podemos começar? A gente pode começar da seguinte forma: trazendo os filhos para a evangelização, mostrando Jesus para eles. Esse é o primeiro passo.
Toda casa precisa ter o culto cristão no lar, para que os pequenininhos comecem esse trabalho. Eu lembro que, quando eu comecei na fraternidade, minha filha tinha 3 anos. E o meu filho veio a nascer 5 anos depois. E quando a gente fazia o culto no lar, quem preenchia o caderno era minha filha, e ela colocava lá meu nome, o nome da minha esposa, o nome dela e neném. Neném. Aí um dia eu virei e falei: filha, põe o nome dele. Eu falei: mas qual que é, pai? Eu falei: não sei, você deve saber, ué. Você que está colocando neném aí para todo lado. Aí ela escreveu: Leonardo. E ficou, está até hoje. Está até hoje, Leonardo. E é um xodó dela. Ele é 8 anos mais novo do que ela e é o xodó dela. Tanto é que a filhinha dele, minha netinha, a madrinha é ela. Então, já existe um planejamento antes de nós pensarmos em pisar aqui na terra. Já existe um propósito para cada um de nós. Qual que é a função do pai e da mãe? Ou do cuidador? Porque muitos hoje são cuidados pelas avós, pelos avós, por tios, né? Existe muita variedade hoje. É direcionar o pensamento para um bem maior, para um bem que vai trazer um crescimento moral mais acentuado para essa criança, para esse ser que está vindo no nosso encontro. Lembrei de outra história, e essa é Divaldo que conta. Divaldo, logo nos primeiros salários que ele começou a ganhar, ele queria comprar, era moda, um sapato de 2 cores. E ele compra o sapato. E muito feliz, querendo mostrar, né, que tinha um sapato de 2 cores, ele entra no ônibus, ia passear. Aí vem um senhor e pisa no pé dele. E ele conta, e ele até atenua no sofrimento, né, que ele vira: o senhor, o moço fala: algum problema? Eu falo: não, senhor, é que o senhor está em cima do meu pé. Eu falei: qual o problema? Ele não ia falar que estava com um sapato novo, né? Mas a história passa. E numa certa hora, ele fazendo uma reunião, o Divaldo vê esse senhor entrando com uma menina, com 4 pessoas segurando ela em camisa de força. E ele chega: o senhor que é o senhor Divaldo? O Divaldo lembrou dele, mas ele: sou eu mesmo. Preciso que cuide da minha filha, ela enlouqueceu. Aí tudo bem, aí Divaldo já viu a obsessora ali do lado e pediu para abrir a camisa de força e libertar ela. E todo mundo falando, quem estava segurando: não, ela joga nós 4 no chão, ela derruba tudo aqui. Aí eles deu a ordem de novo, tiraram. Divaldo conversou com o obsessor falou com ele: há tempos eu fui empregado desse senhor. E quando eu tive um acidente de trabalho, e eu estava falecendo, quando ele falou: vá em paz, que eu vou cuidar da sua família. E, no entanto, ele veio a falecer, e a família, que já era pobre, ficou miserável, passando dificuldade, muita dificuldade. E esse espírito, no plano espiritual, vendo isso tudo. Aí ele persegue esse senhor tem uma filha, e na adolescência dessa filha, quando é a parte que as emoções do adolescente estão mais bombando, que ele está em níveis altos e baixos o tempo inteiro, que ele precisa muito do carinho e do amor dos pais, esse obsessor consegue dominar essa criança.
E no comentário que ele fala com o Divaldo, ele conta isso para o Divaldo, e aí começa o tratamento, e passa um tempo, esse obsessor é doutrinado, perdoa, e tudo bem, tudo corre bem. Passa-se um tempo, a filha, essa obsidiada, casa, e tem um netinho. Esse senhor, numa empolgação danada, pega o netinho e corre lá no Divaldo para mostrar, olha meu netinho. Quando a Joana chega no ouvido do Divaldo, você sabe quem que é esse netinho aí? O netinho era aquele que ele enganou no passado, aquele obsessor. Aí ele conta para o Divaldo, já passei as minhas empresas todas para ele, ele já é meu herdeiro direto. Ou seja, não tem jeito. O que a gente precisa passar é a realidade de cumprir com as nossas obrigações num senso moral, porque vai voltar para a gente todo aquele desprezo que a gente deixou passar. Não tem jeito. E isso é o princípio de tudo hoje que a gente precisa falar. Infância e adolescência. O espírito de uma criança pode ser até mais evoluído do que de um adulto. Vocês discordam ou concordam? Porque existe também um tratamento. Quantas crianças nasceram para curar os pais, para cuidar dos avós? Nasceram para isso, para cuidar de um irmão. Quantas? Tem até um filme de uma criança que nasce para doar a medula para o irmão, não tem? Tem um negócio assim, né? Tem até um filme. Ou seja, são espíritos que eles vêm já com a missão, com a expectativa de ajudar, de ser úteis. E muitos vão ser assim. Às vezes espírito evoluído, muito mais do que nós, vem para nos ensinar, para nos dar exemplos, para mostrar para a gente que o caminho precisa ser um pouco modificado. Então, essa primeira frase aqui é muito importante. Porém, sua inteligência não se manifesta plenamente, porque seu organismo físico ainda não está suficientemente desenvolvido. No livro André Luiz, foi questionado essa questão das idades mentais no corpo físico de um espírito. De 0 a 4 anos, o cérebro de um neném não está totalmente formado. Então ele não tem condição de pensar por ele mesmo. Então quem está agindo ali é o cérebro espiritual. Naquele instante. Até os 7 anos completa a reencarnação. Os órgãos todos estão formados. E ele já começa a receber energias e doar energias já com mais nitidez de pensamento. Dos 14 até os 18 anos, vai aparecer no espírito todas as emanações das vidas anteriores. Ele não vai lembrar do que foi, mas as tendências, os sentimentos, todas as emanações vão vir junto com os hormônios que vão estar explodindo, com a sensação de ter o poder de mudar o mundo. Não é isso que fala? Dizem que é aborrecente, eles querem mudar o mundo, tudo para eles tem que ser diferente. Mas essa sensação não é maldade, não. É um desejo mesmo. Eu acho que todo mundo passou por isso.
É a sensação que você começa, não, eu quero ser isso, eu quero fazer isso, eu quero, e eu quero isso, eu quero... Não é? A gente vive em confusão. Mentalmente a gente não consegue apoio. Se não tiver carinho, amor, compreensão e ensinamento dos pais, a tendência de se perder nessa fase, dos 14 até os 20 anos, é muito grande. Alguns espíritos, nessa fase, só evoluem. Parece que chega neles toda a evolução que eles já tinham antes. Então eles crescem. Outros, nem tanto. Às vezes, vêm as demandas que eles deixaram para trás. Então, tudo isso tem que ser levado em conta por nós, pais e cuidadores. Eles não estão se revoltando porque são moleques, não são... muitas das revoltas, das brigas, das intrigas que se arrumam, são a necessidade que o corpo está de movimento pelos hormônios que estão aparecendo. Então, nasce o desejo de vaidade, o narcisismo, né? Aquela vergonha de estar com o pai. Quantas vezes alunos, né? Pai leva para a escola. Um dia eu falo, pai, fica aí, deixa eu... Porque os colegas já estão falando, papai trouxe para a escola, mamãe trouxe para a escola. Aí começa para se enturmar, começa a querer mudar tudo. Né? Quantos chega a um ponto que tudo que pai e mãe fala está errado, é só a opinião deles. Ou seja, ele está trazendo isso lá de trás. E se você não pegou a infância dele, a hora que essa criança estava num estado extremamente receptivo, que é a infância até os 7 anos, que é como se aquela criança tivesse uma página aberta para você escrever ali os detalhes da moralidade, da beleza do amor, dos bons costumes. Se você não preparou essa hora, se você deixou isso passar de lado, não é ele que está perdendo, ele também vai perder, porque ele também vai sofrer. Somos nós. Os maiores perdedores somos nós. Se hoje fôssemos buscar livros da psicologia infantil, gente, essa biblioteca nossa não comportaria. A psicologia está estudando muito hoje o TDAH, está estudando muito a relação de pais, mães e telas. Tem países que foi proibido telas nas escolas, não pode nem entrar com celular. E muitas das vezes, eu mesmo falo por mim, os filhos pequenos, ligavam a televisão para eles ficar quietinho. Não podia, por quê? Às vezes tinha trabalhado o dia inteiro, estava em casa cansado, estava em casa já pensando no dia de manhã, pensando nas contas que tem que pagar, pensando nisso que tem não sei o quê. Aí põe lá na televisão para ficar quietinho. Hoje se dá um celular e um tablet, e ele fica lá com o dedinho passando. A minha netinha, com 1 ano, ela já punha o celular no ouvido. De tanto eu falar com meu filho, eu falei, não deixa isso. Ela tomava o celular da gente, com 1 ano. Hoje ela não faz isso. Eles conseguiram esse trabalho. Então, a importância desse conhecimento que nós estamos adquirindo, e a doutrina espírita trabalha muito em cima disso, porque não há o futuro, o amanhã,
Se não trabalharmos hoje, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos adolescentes, e não pense vocês, nem eu também, que só nós ensinamos a eles. Eles são verdadeiros mestres para nos ensinar a viver. Concordam? Principalmente os dizem que avô pode fazer, não precisa se preocupar, né? Pode deixar rolar, porque quem sofre é os pais mesmo. Mas nós precisamos realmente conscientizar que nós somos pais em dupla e que eles precisam de nós e muitas das vezes se espelham em nós, porque na casa de avô sempre tem mais carinho, não tem mãe estressada, não tem pai estressado, né? Na casa de avô é docinho, é frutinha, é papinha, né? Brinca no chão, brinca na terra, não tem problema sujar. Então tem às vezes mães que ficam naquele negócio, não pode pôr o pé no chão, não pode pôr a mão no chão. Na casa de avô pode, né? Mas a gente interage, a gente deita na terra lá com eles. Então faço isso, eu estou falando por mim, tá, gente? Mas a gente interage. E isso fica marcado, gente. Isso fica marcado. O cérebro que está sendo formado dessas crianças estão gravando tudo o que se passa ao redor delas. Tem uma história de uma criança que tinha uma aversão pela mãe muito grande. E ela, se a mãe pegasse ela chorava. Ela tinha uma aversão mesmo pela mãe. E aí conta-se, eu não sei se foi quem contou, se foi, se esse negócio, não sei se foi a Nete Guimarães, acho que foi a Nete Guimarães, que essa criança foi ao psicólogo e começou a fazer um trabalho. Por que aquela aversão com a mãe? Por que aquela aversão com a mãe? E aí começaram ela recebeu ensinamentos para, quando a criança dormisse, ela mostrasse o amor que ela tinha pelaquela criança. E essa criança foi melhorando. Numa bela ocasião, o psicólogo pergunta para a mãe, teve alguma coisa que a senhora disse que foi contra aquela alegria de receber essa criança? Ela falou, não tem não. Aí depois ela lembrou. Ela estava esperando um menino. E quando veio a menina, ela falou, logo menina, eu não queria não. Aquilo foi gravado na hora do parto. Na hora do parto. E ficou. Aquele trauma que ela trouxe veio da hora do parto. Foi o cérebro da criança, do neném, que gravou? Não. O cérebro, na hora do parto, ele não está formado. Ele está em pleno andamento. Foi o espírito que estava ali, sendo reencarnado, trabalhado. Ele sentiu, o sentimento dele fez com que aquela marca ficasse na criança. E ela mostrou essa marca durante mais de 5 anos. A rejeição com a mãe. A história provavelmente vai continuar. Eu não sei da história, mas essa marca, por mais que se tenha estancado, fica uma cicatriz que vai bater lá na adolescência, que vai bater lá na puberdade, porque caminha com a gente. Isso é gravado, né? Então é muito importante essa fase inicial.
essa fase estrutural do coraçãozinho, da mente, dos sentimentos dessa criança. E essa responsabilidade, gente, é nossa. Não tem jeito. Receber a missão de ser pai, mãe, é uma dádiva que, gente, vocês sabem quantos casais que fazem de tudo para ter filhos não conseguem? É esquisito, é triste, mas isso só torna, por exemplo, nós que tivemos essa felicidade, uma bênção, e temos muito mais dívida com o Pai Celestial, porque Ele nos concedeu a oportunidade de ajudar alguém, amar alguém, com mais amor e mais força, fora de nós. Não tem outra solução. Continuando aqui. Recém-saído do mundo espiritual, onde gozava de maior liberdade e dispunha de maiores recursos, o espírito se vê em dificuldades para exprimir seus pensamentos e manifestar suas sensações, em pleno exercício de suas reais faculdades. Os objetivos da infância, segundo a doutrina espírita, são de duas ordens. Pelo fato de tornar-se o espírito mais acessível às modificações exteriores, mais inocente com o amortecimento das más inclinações, a infância vai permitir que a atuação dos pais possa vir moldar a personalidade do espírito, contribuindo para o seu progresso moral. Então, é um trabalho de reconstrução. Na infância, nessa pequenez, nós pais vamos ver traços de coisas não tão certas de outras vidas. Não vem com maldade, porque está adormecido. Mas uma de nossas funções, de nossas missões como pais, avós, é observar as tendências dessa criança. Tendência de egoísmo, tendência de solicitude, né? Então, alguma maldade. Tem criança que não pode ver o outro que bate, morde. Tem outros que pega a criança, quer brincar com ela o tempo todo, é como se fosse um apego. Então, nós observando esses pormenores, facilita a condição da gente ajudar essa criança a não levar isso para o futuro. Levar o que é bom e não levar o que é mal. Ou amenizar aquilo que é mal. Na verdade, nada é por mal. Tudo é aprendizado. Quando você faz, como eu falo muito em laboratório, você faz uma mistura errada e dá problema, você aprende com aquele erro. Você foi fazer um vestibular, lá um Enem da vida, e pegou os erros, você errou as questões, você vai chegar em casa, quando você olhar aquelas questões, você vai aprender com elas. Eu tenho certeza que se a mesma questão cair de novo no outro, você não erra mais. Então, os erros da vida, os tropeços da vida, são necessários para que a gente consiga equilíbrio em nossas vidas. Equilíbrio em nossa caminhada. E esse equilíbrio vai ser muito importante na nossa passagem, para que a gente não entre em perturbação. Esse equilíbrio é muito importante na hora da passagem, para não ter sofrimento, diminuir o sofrimento, porque são poucos de nós que vai conseguir chegar à hora da passagem agradecendo, sorrindo, né? Despedindo do povo, gente, eu estou indo, fiquem com Deus, né? Que maravilha. E eu conto isso porque eu já contei aqui o caso da minha avó, né?
chegou para minha tia e falou: ó, fica com Deus, você é a filha mais velha, cuida dos seus irmãos, que o anjo da morte está aqui. Falou o anjo da morte, falou: mamãe, a senhora está delirando. Falou: não, filha, a novela acabou mesmo. Aí ela falou: mamãe está delirando. Aí ela deitou, minha tia foi deitar na cama do lado, minha tia pentecostal, quando fala o anjo da morte está aqui, é um caso sério. Ela tremeu, ela conta que ela tremeu. Aí ela deitou, a avó roncava muito, a avó deu um ronco forte, parou, ela esperou um pouquinho, não voltava, parou, ela foi lá, mamãe, já tinha ido. É fantástico isso, quando você tem essa condição de saber, estou indo, está na minha hora, cumprir o que eu tinha de fazer, da melhor forma que eu pude fazer, que a gente precisa ser perfeito, não. Muitas das vezes nós não vamos conseguir ser perfeitos, mas a gente tem que fazer o melhor. E com os filhos, é difícil imaginar os erros que a gente pode cometer. São muitos. Mimo, bem aquela carinha bonitinha e não sei o que, nos encanta. Aliás, eles já vêm para nos encantar. Se você imaginasse o passado seu e dele, e tivesse a certeza, a visão, você fala: gente do céu, o que esse cara está fazendo aqui, nascendo na minha casa? Ele levou um susto, cara. Né? Por que vamos colocar aqui uma coisa interessante que me veio à mente. Aborto. Por que tantas vezes um casal se engravida e começa a passar na cabeça desse casal aborto? Às vezes é o marido que não quer, às vezes é a esposa que não quer. Porque no íntimo ele está sentindo que tem um resgate que está vindo. Mas é a grande oportunidade de Deus para conosco. Essa é a grande maravilha. É a grande oportunidade que Deus está nos dando de reconstruir uma ruína que nós deixamos no tempo. Quando Kardec indagou dos benfeitores quanto à necessidade de passar pela infância, Livro dos Espíritos, questão 385, eles disseram: encarando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível. Durante esse tempo, as impressões que recebem que podem ajudar o seu adiantamento. É nessa hora que cabe dedicar todo o amor e carinho que a gente tem. E dedicar amor e carinho não é dar tudo, não é deixar fazer o que quer, não. É dirigir. E com amor e carinho, a direção não se torna maldosa. Ela é respeitada. Ela é respeitada, porque no íntimo, aquele serzinho ali, ainda inconsciente, ele sente a energia. Nós emanamos energia o tempo inteiro. E nós recebemos energia o tempo inteiro. E esses pequenos também. Não escapa. Todos nós somos energia. Portanto, reencarnando-se sob a forma inicial de uma criança, o espírito fica mais apto a assimilar as boas condutas e as lições de uma vida digna e correta. Ele vai assimilar as boas condutas e uma condição de uma vida digna e correta se, e somente se, ele tiver exemplo. Vê a importância, gente? A importância que nós temos é muito grande. Mas é uma bênção muito grande, porque é uma escola para nós. Ou seja, eu tenho que me tornar melhor para que meu filho seja melhor.
Eu tenho que vencer as barreiras que eu tropeço, para que ele não carregue esse fardo junto da vida dele. Então o filho, a filha vão casar. Grande parte da união deles vai ser o que eles aprenderam com a nossa união, a união dos pais. Tem uma música que diz que como nossos pais, não tem essa música? Para que Belchior que fez essa música. Essa música fala que por mais que a gente tente não fazer, a gente repete os passos dos pais. Por mais que não tentemos, a gente repete os passos dos pais. Às vezes melhores, às vezes até piores, mas de alguma forma melhorando. E isso acontece conosco em tempo integral. Gente, ninguém aqui deixa de viver. Essa noite eu estava dando cotovelada em alguém. E acordei assustado, olhei para o lado e falei, olha, eu estou dormindo. Então, você está vivendo o tempo integral. Não tem jeito. Nós estamos passando por tudo isso. E nós vamos levar essa carga até o último dia. E essa carga precisa ser muito bem cuidada. Que a carga da nossa missão é aquele projeto que foi assinado, registrado no cartório do plano espiritual, que a gente está trazendo. E é preciso cumprir. Teremos bônus? Sim. Com certeza. Porque no projeto não exige que a gente seja perfeito. Porque também somos aprendizes. E é nessa fase que a gente aprende muito mais. É participando da vida dos filhos. É levando Jesus Cristo para o coração dos nossos filhos. É mostrando eles que o caminho da felicidade é o caminho do amor, da amizade, é o caminho do bem. Tem muitas arestas que nós vamos precisar limar. Mas toda vez que a gente limar uma aresta de nossos filhos, estaremos remodelando o nosso ser. E isso é a bênção divina sobre nós. O Espírito Santo Agostinho, examinando a questão, diz: quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as suas más inclinações desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvesse neles os germes do orgulho e do egoísmo. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Esse alerta do Santo Agostinho é o que nós falamos no início. Todo bem que você conseguir imprimir no coraçãozinho dos seus filhos, voltará para ti, pela gratidão, pelo carinho, pelo amor. Todo bem que se imprime no planeta Terra volta para nós. Dirá com os filhos que a alegria maior, nós vovós, de termos a visita dos filhos lá no domingo para almoçar, né? Não é deixar os filhos para a gente cuidar e ir para a balada, não, né? Assim também não. Mas é uma alegria para a gente. É uma alegria ter esse carinho, essa volta desse carinho, esse reconhecimento.
afaga nosso ego. E não é por maldade, por egoísmo, por estufar o peito, falar, eu tenho um filho maravilhoso. Todos nós temos filhos maravilhosos. Todos nós temos filhos maravilhosos. E não há, e eu falo aqui, coração de mãe, porque coração de mãe tem um amor que ele ultrapassa a divindade, ele é muito mais do que divino. Pai ainda tem, a gente ainda está mais, né? Mas ainda está aprendendo, ainda estamos no caminho do aprendizado. Mas amor de mãe é um amor que supera tudo. E tudo isso volta para a gente, pela gratidão, pela paz, pela tranquilidade de ver o filho caminhando com a família dele, de ver o filho caminhando no trabalho, crescendo, sendo bom para as pessoas, sendo útil para as pessoas. Tudo isso enobrece o nosso coração. Então, é a importância dessa atenção. Pois não? É muito importante, né? Falar para o teu filho que você ama ele. Porque a gente fala para o nosso namorado que ama ele, fala para a nossa esposa que ama ela, ou vice-versa, mas a gente esquece de falar para o seu filho que te ama, que ama ele. E eu aprendi que a palavra eu te amo tem um significativo muito grande, que às vezes o seu filho precisa naquele momento escutar, eu te amo, meu filho. Sabe, a importância dos pais, não só para suas esposas, para os seus esposos, suas noivas, mas sim para o seu filho. Por que não? Não é careta, não. Isso é importante que você disse o seguinte, isso vem do exemplo, né? Que eu disse que os filhos levarão para a vida deles. Ver o marido cuidar da esposa, ver a esposa cuidar do marido. Ver um cuidar do outro. Ele vai levar isso para a vida. E lá na frente ele vai repetir isso com a esposa dele, com o esposo, com os filhos. Então, essa é a grande importância dessa grande missão de ser pais. A infância tem ainda outra finalidade, relacionada ao fato de encontrar a criança num estado de inocência e fragilidade e de pureza, porque esse estado vai desenvolver nos pais e naqueles com quem convive muita simpatia, muito interesse e boa vontade, o que muito lhes facilitará o desempenho de suas atividades. Lembra do vovô mostrando o netinho para o Divaldo? Esse aqui é meu tesouro. Que tesouro é aquele? Aquele que um dia lá atrás ele desprezou. Né? Então, essa importância que está dizendo aqui. A finalidade, essa inocência, essa fragilidade, esse brilho, né? Esse brilho, você não consegue ver uma criança feia, não tem jeito. Muita gente fala, tem cara de joelho, mas joelho é bonitinho também, é. Não tem jeito, né? Então, isso vai mexer com os sentimentos também. Por isso que é uma razão de mão dupla. Nós vamos ensinar, vamos dar o exemplo, vamos acalentar, vamos cuidar. Mas em todo esse instante estaremos recebendo. A todo esse instante nós estaremos recebendo. Fora que Papai do Céu tem um bônus especial para nós. Aí fala aqui agora, olha lá, o tempo já acabou. Pode ir até meio-dia, só?
Então, vamos aqui, a adolescência. Consideramos aqui a adolescência como um período de transição da meninice à fase adulta, período no qual se acentua a consciência que o indivíduo tem de sua própria personalidade física, psíquica e social. Então, é a hora que está descobrindo. A pessoa, dentro da doutrina espírita, a explicação que exige é que o espírito está tomando conta de todo o passado dele. Que ele está resgatando, que está vindo à tona todo o passado. Então existe aí o que nós já comentamos aqui, a ânsia de mudar o mundo, a ânsia de querer tudo diferente, e aí ainda vem os hormônios, né? Aí começa a querer ser melhor, a querer... Os sonhos começam a borbulhar com frequência, e eu quero ser isso, eu quero ter isso, eu quero aquilo, e existe um conflito que precisa do carinho, do amparo e do abraço amoroso dos pais. Senta para conversar. Não fica entrando em atrito, não, porque eles não estão fazendo por maldade, não existe por maldade. Existe um conflito interno que está nascendo naquele instante. E se bem compreendido, bem direcionado, esse conflito interno vai servir só para a elevação dos dois lados, dos pais e dos filhos. Em segundo lugar, notamos que a partir de meados desse século ocorreu o que podemos chamar um prolongamento do período de adolescência, devido a fatores sociais e educacionais. Um terceiro ponto de interesse é o caráter pendular do adolescente, apresentando alterações e transições rápidas, altos e baixos, ambivalências, indecisões, dilemas que confundem seus pais, educadores e médicos. É tudo isso que nós falamos. O coraçãozinho de um adolescente, ele na mesma hora que ele quer mudar o mundo, ele sente medo, ele volta atrás. E se não houver uma compreensão, se começar um atrito aí, isso vai muito longe, vai gerar sofrimento para os dois lados. Essa compreensão é importante. Esse hábito de, desde pequenininho, sentar para bater papo, pegar a criancinha no colo e começar a conversar com ela, no palavreado que ela entende, depois, mais grandinho, 7, 8 anos, sempre ter esse cantinho para, vamos bater um papo, sentar no chão do quarto e vão brincar junto, e ali vão conversar. Fala-se muito sobre as telas, de não deixar a criança com celular no quarto sozinho, tem que usar na sala, tem que ter um tempo para usar o celular ali. E, mais interessante, pais têm que fiscalizar celulares de filhos. Nós estamos cansados de exemplos tristes, suicídios até, por causa de coleguinhas fazendo bullying pelo celular, enfim. Então, olha, gente, tem material aqui para mais 2 horas? Tem. Muito importante. Não, exatamente. Ó. Eu não cheguei nem na segunda página. Né? Aqui tem um parágrafo interessante. Comportamentos preocupantes. Isso é um ensinamento bacana para a gente levar. Comportamentos preocupantes. Total isolamento na família, na escola, no grupo de amigos. Então é porque tem um atrito ali. Tem um conflito interno. Criança que não quer ficar junto de pai, está sempre dentro do quarto, não quer sair com os colegas, na escola
isolado, alteração de humor de forma constante e extrema, passando de estados de euforia a estados de depressão. Tudo isso a gente tem condição de observar. Tudo isso tem condição de observar. Um médico, quando atende a gente, ele não tem um diário. Você passou por isso, você tomou isso aqui, você fez isso. Por que um pai e uma mãe não pode ter um caderninho lá, um diário lá? Meu filho está agindo assim. Hoje ele está assim. Porque hoje tem muita condição de buscar ajuda. Hoje nós temos atendimento nas casas espíritas, nós temos atendimento pela internet, pelo SUS, nas escolas tem atendimento. É só ter humildade de buscar, de pedir. Isso é muito importante. A agressividade excessiva. Por mais que os hormônios explodam, a agressividade excessiva não é normal. É muito preocupante. Dificuldades sexuais em relação à própria sexualidade ou em relação a outras pessoas. E dificuldades escolares sem motivos aparentes. Olha, gente, falar sobre adolescência, infância, pais, família. Tem quantos anos que a gente fala só esse tema aqui? Esse tema tem mais de 5 anos. 20 anos. Esse tema, a reunião de domingo, ela nasceu com o intuito de falar sobre família. Não foi isso? Essa reunião começou com o intuito de falar sobre família. Não tinha reunião no domingo. E todo dia a gente tem que aprender. Não acaba, é uma universidade. Então, tudo que a gente puder angariar de conhecimento para nós, para os nossos filhos, eu passo muita coisa, às vezes eu estou estudando lá, eu vejo uma coisa interessante, eu mando no WhatsApp do meu filho, na mesma hora, porque senão depois eu esqueço. Eu batalhei muito nesse negócio das telas, que quando eu disse que quando minha netinha tinha um ano, ela tomava o celular da gente, ela queria ficar com o celular o tempo todo, e o dedinho lá, aquele dedinho nervoso, e eu fui falando com meu filho, isso não está certo, e eles conseguiram, tanto ele como a esposa dele, conseguiu, que ela hoje ela não liga mais para isso. Ela hoje já tem outros brinquedos, adora brincar com outras coisas, não liga muito para isso. Então, é uma forma da gente ajudar também. Nós não vamos criar netos. Não vamos estar lá para mudar a cabeça. Você criou o filho. Você passou tudo de bom que você pôde, tudo do melhor que você teve para ele. Agora cabe a ele passar para o filho dele e aprender com isso. Isso vale para todos nós. Muita paz a todos. Perdoa não ter completado o estudo todo. É uma cartilha e tanto. Mas vai ter outras oportunidades. Obrigado. Isso aí, meu amigo. Infelizmente, o tempo é curto. O assunto é grande e importante. Mas esse assunto de infância, de adolescência, de família de um modo geral, existem bons livros ali na biblioteca que falam a respeito. Esse mesmo tema aqui, ele foi abordado dos livros Um Desafio Chamado Família, que tem toda a abordagem desde a formação do planejamento familiar no plano espiritual até o culto no lar. É um livro muito importante para quem está criando filho, para os jovens casais, se instruírem. Porque é necessário que os pais se instruam
tenham conhecimento para poder passar para os filhos aquela orientação correta de acordo com o Evangelho de Jesus, de acordo com a doutrina. A doutrina nos traz muitos esclarecimentos a esse respeito, como o tema de lar, de família e de filhos. E o outro livro é o Educadores do Coração. É um livro... todos eles são de autores aqui de Minas. O desafio chamado Família é de Joamar Zanini. É um professor da universidade, inclusive. E o outro desafio chamado, o outro Educadores do Coração, é até da União Espírita Mineira. É mineiro, eu esqueci o nome dele agora, mas são 2 bons livros, mas nós temos aí na biblioteca mais livros, inclusive para empréstimo, né, de temas familiares. Então, infelizmente, o tempo foi curto. Eu sugiro que cada um possa, que se interessar, pegar esses livros para dar uma estudada, para dar uma lida, que é muito interessante. Tem alguns recadinhos aqui. O primeiro recado, infelizmente, é a suspensão do nosso evento Noite do Macarrão, que ia acontecer e que não vai acontecer mais por questões técnicas da casa. Nós vamos ter a festa junina logo agora, né? Está chegando, está muito próximo, né? Então, nós achamos por bem cancelar o evento. Aquelas pessoas que já compraram o ingresso, pelo Simpla, o próprio Simpla vai fazer a devolução pelas vias com que foi feito o pagamento. E aqueles que compraram na biblioteca podem receber na biblioteca a devolução do dinheiro que compraram. Infelizmente, é um evento muito bom, gostoso, que a gente se diverte bastante, mas não vai ser possível a gente realizá-lo esse ano. Outro recadinho é que o nosso peditório continua. A gente está sempre pedindo alguma coisa, né? Então, a gente só lembrar as campanhas das cestas básicas permanentes que a casa tem. A gente já tem várias famílias carentes que são cadastradas aqui na casa e que recebem cestas básicas uma vez por mês. E semana que vem, é sempre no segundo sábado de cada mês, a gente vai distribuir as cestas básicas, mas a gente está sempre precisando, né, de arroz, açúcar, leite, óleo, farinha de mandioca e sabonete. Esses itens são mais ou menos básicos, né? Todo mês a gente está precisando. E aqueles que puderem fazer alguma doação nesse sentido, podem trazer nos dias da reunião, de reunião pública, né, que é segunda, quarta e domingo, e deixar ali na recepção, que a gente agradece muito. Um outro recadinho da evangelização. Nós temos observado as salas de evangelização, tem muito pouca criança, o que é muito preocupante. Inclusive, estamos dentro desse tema que foi falado hoje, que uma das formas de garantir um bom aproveitamento da criança é a evangelização infantil, a evangelização, a pré-mocidade e a própria mocidade. Nós temos evangelização de bebês. Temos evangelização, bebezinho recebe a evangelização. Nos dias de reunião, domingo, segunda e quarta, podem trazer os bebezinhos, aqueles que têm o bebê, que às vezes têm dificuldade de deixar em casa, pode trazer e deixar na salinha de evangelização com as evangelizadoras, né? A infantil, também, segunda, quarta e domingo, nos dias de reunião. E a pré-mocidade, que vai até os 14 anos, de 11 aos 14 anos. E no sábado à tarde tem a mocidade, que é de 17 anos até os 20 e poucos anos, que é o encontro dos jovens.
Então a gente tem observado, tem poucas crianças, poucos jovens, não sei se depois da pandemia deu uma esfriada assim, porque antes da pandemia até tinha bastante jovem aqui, a gente tinha uma turma grande. E a gente está observando que diminuiu muito. Então a gente faz um apelo para os pais trazerem as crianças, trazerem os jovens, incentivá-los a vir participar das evangelizações, dos encontros aqui, que é muito importante isso. E nós temos os grupos de estudo no sábado, que é o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todo sábado às 17 horas. Quem quiser participar desse grupo de estudo, é só aparecer aqui no horário, não tem que fazer inscrição nem nada, na hora de começar é só ir para a sala lá, é interativo, é um estudo bem agradável da doutrina. E também nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, junto com o livro, associado, né, ao livro dos Espíritos, toda sexta-feira, às 19h45, é só chegar também. A gente estuda o Evangelho, pianinho, né, bem sequenciado, e vai associando as questões do Livro dos Espíritos ao Evangelho, a gente vai esclarecendo dúvida, é um estudo lento. A gente está agora no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo ainda, no iniciozinho, porque é muito lento, a gente pega um parágrafo do Evangelho e a gente vai no Livro dos Espíritos, assim, a gente aborda 10, 15 questões do Livro dos Espíritos a respeito daquele trecho que nós lemos no Evangelho, e é aberto a perguntas, todo mundo dá sua opinião, e a gente esclarece, é um estudo pianinho, muito gostoso de fazer, 19h45 às sextas-feiras, também aberto a quem quiser participar, tá? E também às sextas-feiras, 19h45, a partir desse estudo do Evangelho, logo em seguida, nós temos um estudo das obras de André Luiz. As obras de André Luiz são obras que nos ensinam e nos mostram como é o plano espiritual. André Luiz, as suas obras, vêm nos trazer esclarecimentos a respeito da vida lá no plano espiritual. O que os espíritos passam, como eles vivem lá, as dificuldades que têm, as facilidades e ajudas que têm. Então, assim, as obras de André Luiz são muito interessantes, porque ele vem nos mostrar um retrato do plano espiritual. E a gente estuda essas obras, a gente está estudando o livro Missionários da Luz, junto com o Evangelho e com o Livro dos Espíritos, abordando as três obras, e a gente também é um estudo que a gente vai fazendo perguntas, vai todo mundo participando, e é também no início, estamos no início, primeiro capítulo. Então, assim, o último livro que nós estudamos, que foi o Mensageiros, nós já estudamos o Nosso Lar, demorou 8 anos, os Mensageiros demorou 6 anos, e agora os Missionários da Luz, a gente está no início. Vai demorar aí uns 5 anos aí esse estudo. É bem sequencialzinho mesmo, bem devagar, para que todo mundo compreenda as coisas. Então, convido a todos a participarem. Então, eu acho que eu falei tudo, não. O encontro do coral, Coral Miramês, ou grupo musical da fraternidade. Nós temos aqui um coral, que infelizmente ele está meio paralisado por falta de vozes. Um coral nós precisamos de ter, no mínimo, 16 pessoas, 4 naipes, 4 tenores, 4 sopranos, 4 contraltos e 4 baixos, para que a gente tenha uma harmonia, beleza, fica bonito. E a gente não está tendo esse número de pessoas, então nós estamos cantando com um grupo musical. Não, a gente faz os ensaios todo sábado às 16 horas, a gente está tentando levantar esse coral, porque já tivemos aqui com muitas pessoas, esse coral com 30 pessoas, era um coral muito legal. Agora a gente está precisando de gente, a gente está com um grupo musical, a gente tem 10 pessoas, 8 às vezes, e a gente ensaia. Não ensaia as vozes como o coral, mas a gente canta de uma voz só, mas a pessoa aprende a cantar no ritmo, cantar no tom certo, e faz a harmonização na casa.
A música espírita, ela é muito importante dentro da fraternidade, porque ela é utilizada para tratamento espiritual. Então, nos tratamentos espirituais que acontecem no plano espiritual, os espíritos utilizam muito a música que a gente canta aqui em harmonização, porque muito tratamento que acontece no plano espiritual necessita das nossas energias, dos encarnados, porque tem energia que é só encarnado que tem. E essa energia ela é importante lá no plano espiritual para tratamento. Então, os espíritos associam a nossa energia com as outras energias que são necessárias e utilizam para tratamento dos espíritos. Então, é importante a gente ter um grupo para fazer harmonização, para cantar, a gente cantar antes da reunião, elevar o clima. Então, a gente convida vocês que gostam de cantar, não precisa saber, para vir ensaiar com a gente, todo sábado, 16 horas. E nós temos, na terça-feira, uma professora de técnica vocal que nos dá uma aula aqui às 18 horas. A gente tem uma aulazinha de técnica vocal na terça. Mas os ensaios do grupo e do coral acontecem aos sábados, 16 horas. Também convido todo mundo para participar. No mais, eu peço desculpa por estar falando demais. Agradeço a atenção de todos vocês por estarem aqui hoje. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, elevar o nosso pensamento até o nosso Pai Maior, manter as vibrações do ambiente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver os nossos corações nos dois planos de vida e nos levar em segurança aos nossos lares. Muito obrigado, que todos tenham um bom fim de semana.